Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do quarto trimestre, onde nós estamos estudando o tema A Terceira Epístola de João. A lição é a número 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Essa revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Estamos no tópico número 2, o dom do amor. O autor diz que o termo do dom, em grego, é doré, que significa dádiva, presente. O maior presente do homem recebeu foi Jesus. João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo por um amor divino cuja dimensão é indefinida, sendo descrito como de tal maneira. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é esse dom, o presente do amor de Deus que recebemos sem merecer. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sua missão foi nos resgatar do pecado e da morte, demonstrando o amor do Pai. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho na propiciação de nossos pecados, pelos nossos pecados. No item 2.1, liberta o homem do pecado. O autor diz que o amor de Deus foi a razão para que o pecador recebesse o presente diretamente do céu. Jesus foi prometido, tão longe houve a queda do Éden. Tão logo houve a queda do Éden. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A promessa salvadora foi cumprida com o anúncio do anjo à jovem Maria. Mateus 1,21. Lhe dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O autor enfatiza que Jesus foi crucificado para nós não descermos ao inferno. Tópico comentarista. O autor diz que Deus nos amou quando ainda eram pecadores, ou seja, cegos para a santidade. Todo deslize moral afeta a relação entre o homem e Deus e deixa uma névoa no caráter. Por isso, todo pecador, sem exceção, precisa desesperadamente de Jesus, o presente de Deus, para ser liberto. O autor cita João 4,10, que João descreve Jesus como presente de Deus pelos pecados. Que quer dizer que Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus e a quem é que te diz, dai de beber, e tu pediria e ele daria água viva. Aí no tópico 2, no item 2.2, constrange o homem à santidade. O autor cita Paulo, que diz que o amor de Deus constrange o homem. 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Constranger em grego significa pressionar por todos os lados, e no latim, apertar, ligar, estar fortemente unido. O autor comenta que assim entendemos que se trata de um amor dado a nós, para nos proteger, corrigir e nos fazer viver em novidade de vida, porque o passado de pecado ficou para trás. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Diófretes não apresenta transformação de caráter. Suas acusações feitas contra João não eram apenas tolices, sem base, mas
premeditadamente maliciosas e malignas. 3 João 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras de que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo e o lançam para fora da igreja. O autor conclui que não pode praticar o amor, em vez de reproduzir o caráter de Deus, se manifesta na face de Satanás. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que Caio e Demétrio eram homens comprometidos com a verdade, amorosos e humildes, participantes do sofrimento de Cristo. E quanto a Diófretes, tratava-se de um prepotente cuja energia física e emocional era gasta naquilo que não era essencial. O autor comenta que os discípulos que se inspiram em Jesus no modelo, construindo um relacionamento com base no amor e no respeito de todos sem distinção. O autor conclui que o amor de Deus nos constrange à santidade, e a conduta deve ser manifestada por todo aquele que é chamado por Deus. E para terminar o tópico 2, o item 2.3, ordena-nos a amar. O autor diz que é por causa do amor que devemos amar, porque o amor procede de Deus. 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Paulo relata no final de Coríntios 13 que a fé, a esperança e o amor permanecerão, mas o maior deles é o amor. Jesus diz que depois do amor de Deus sobre todas as coisas devemos amar ao nosso próximo. João 15,17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 10,11. Diz que devemos amar a todos os que são e dar as vidas pela sua ovelha. João 10,11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O autor comenta que foi o amor manifesto por Gaio e Demétrio que chamou a atenção do apóstolo João, em contraste com a atitude desleixada de Diófretes, que só pensava em si. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que quem ama como Deus ordenou mostra a obediência a ele. O autor cita John Wesley, que diz: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puderem, de todas as maneiras que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, a manifestação de amor. Até lá, se Deus assim permitir.